Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e me fiz na vida artista plástica e poeta. E como eu trabalho com aprendizagem e estou envolvida com a arte, eu resolvi fazer uma série de vídeos a respeito da aprendizagem e da arte. Então, de vez em quando a gente vem aqui conversar sobre isso e fazer relações entre a arte e a aprendizagem. Então hoje, como agora eu estou na fase dos livros de artista, né? Eu trouxe mais um livro de artista que eu fiz no sábado passado, no sábado ontem, né, que passou, e chamado Partes. Então hoje eu gostaria de fazer um vídeo sobre esse livrinho de artista chamado Partes. Às vezes o caminho é uma parte, às vezes a espiral é só parte do caminho. E a parte pode formar um todo ou ela pode ser apenas parte. E aqui nós temos partes que saíram de um todo, mas que compõem outro todo, sendo partes. E a parte pode ser harmônica ou pode compor de uma forma desarmônica. A parte pode estar sozinha, pode encontrar em outro momento com a outra parte. Ou essa parte que tem a ver com as partes lá do início, podem ficar em outro momento, em outro espaço, significando outra coisa. Aqui é o mesmo. Aqui as partes podem formar um todo assimétrico, podem formar um todo simétrico. E as partes podem formar um par, ou podem ser partes. E o par pode formar um todo ou a metade do todo. E a parte pode ficar solta e ter um sentido único. A parte pode estar no outro dia, em outro momento. E na parte, na palavra parte, a gente encontra a arte. A parte pode ser uma metade, ou pode não ser, pode ser uma outra fração. Lembram desta parte? Ela está aqui, em outro momento, em outro lugar. E essa parte podem ser ondas envoltas, enlaçadas, revoltas, abraçadas ao mar ou a mar. As partes podem ser semeadas e desenvolverem-se em um outro todo, germinarem. As partes podem ficar coladas de forma diferente, podem ser unidas com outros fios, com outras linhas. E essa linha pode ser uma linha contínua, mas que de qualquer forma chega um momento que ela acaba. Luz, sombra, riso, choro, agitação, calma, sol, lua,
Tudo isso faz parte das partes da vida. Lembram dessa parte? Quando a gente falou de metade, e não era metade, era somente uma parte. E a parte pode ser parte do espaço, pode ser do objeto, pode ser do tempo. E o tempo passa, mas fica registrado, se a gente quiser. E a parte pode ser colorida, pode ficar preto e branco. Tudo pode ser transformado quando se faz. Os caminhos são muitos, as escolhas necessárias. Então, faça. E o resultado pode ser a explosão de alegria. Pode ser uma coleção de olhares. Pode ser mais uma parte da noite ou do dia. Partes mais claras, mais escuras. Manchas que podem virar movimento com apenas algumas linhas. Linha que pode virar uma figura com apenas um movimento. Linhas contínuas que dão continuidades e formam espaços internos e externos. Querem ver? A gente percebe quando vai pintar. É como a vida. Às vezes o fora vira dentro e o dentro vira fora. Mas as linhas são contínuas. Mas elas se rompem para a gente poder fazer outras linhas. E a linha contínua pode formar seres. A linha descontínua pode formar um olhar. Esse olhar pode ser alegre ou triste. E a vida vai caminhando. Com cores, com magia. E a gente chega até algum lugar, chegamos até aqui. Vamos para outro caderno? Esse é apenas uma parte. Então, falando em parte, né, e falando em arte, e falando em aprendizagem, que relações a gente pode fazer, né, da arte e com esse tema parte no processo de aprender, né? Eu trabalho numa área que a gente acompanha os processos de aprendizagem e muitas vezes nesse processo aparecem dificuldades. E muitas pessoas olham para a dificuldade e pensam que essa dificuldade é o sujeito. E apenas é uma parte. Então, por exemplo, eu vejo um sujeito que escreve invertendo as letras. Aí a gente já busca um nome rapidamente para dar para esse sujeito como se ele fosse aquilo. Então, meu Deus, acho que ele é disléxico, né? Então, a gente dá um nome de um todo para uma partezinha do processo de aprender dele. E essa troca de letras, ela pode ser uma questão resultante do desenvolvimento da percepção, ela pode ser uma questão resultante de uma questão afetiva, emocional, de um problema momentâneo, ela pode ser resultado da pressa, ela pode ser uma porção de coisas.
Então, quando a gente vai pensar num processo de aprender, a gente não pensa no certo e no errado, no consegue e não consegue, no fez certo, como é que é a palavra? É certo, errado, consegue, não consegue, foi, não foi, né? A gente pensa no processo, no ainda não, né? Porque aquela troca, ou aquela agitação, ou aquela desatenção é apenas uma parte de um processo de aprender. Então, se a gente pensar no processo, em vez de a gente falar sabe, não sabe, errou, não errou, conseguiu, não conseguiu, a gente vai utilizar o termo ainda não, né? Esse é apenas um sinal, é apenas uma parte de um processo. Então, esse sujeito ainda não consegue perceber a posição das letras. Esse sujeito ainda não consegue se ater a todas as situações que ele tem no dia a dia para se ater. Esse sujeito ainda não consegue ficar calmo em todos os momentos do dia. Então, quando a gente percebe essa parte como parte de um fluxo na aprendizagem, a gente evita de buscar nomes que nomeiam um todo e que muitas vezes substituem a pessoa, né? Então, aquela pessoa não é mais o João, mas ela se tornou a dislexia, se tornou um outro todo, adquiriu uma outra identidade. Esse sujeito não é mais o Luiz, mas ele é o TDAH. Esse sujeito não é mais a Maria, mas é a agitação, é a irritação, né? Então, não só nomes de patologias, mas também nomes, apelidos que a gente dá no dia a dia, né? Ele é o nervosinho, ele é o aproveitador, ele é isso, ele é aquilo. Então, às vezes, por um sinal que a gente percebe numa pessoa, a gente não considera esse sinal como uma parte de um todo, mas a gente já transforma esse sinal, que é uma parte, nomeando como se aquilo fosse a pessoa e substituindo a sua identidade, né? Então, existem várias relações que a gente pode fazer entre a parte e o todo e a parte. E na psicologia existem muitos, e na filosofia também, muitos estudos em relação a isso. Mas a relação que eu quero fazer desse livro, né, que eu construí ontem, puxando para a questão da aprendizagem, é essa. Eu dizia, existe um fluxo, e esse fluxo nunca é um todo parado, mas é um todo em movimento, né? Uma linha contínua que pode se interromper para começar outra linha, para ter um outro movimento, para ter uma outra expressão e para, em tempos diferentes, compor com a parte que ficou em outro momento. Então é isso, minha gente. Espero que essas relações que eu fiz hoje possam ajudar vocês a pensarem em coisas não só entre a arte e a vida, a arte e a aprendizagem, mas também a arte e a vida. Então, tenham um bom dia e até o próximo vídeo. Se você já se inscreveu, avise os amigos. Se você não se inscreveu e acha pertinente, bora lá, vamos se inscrever no canal. Beijo grande.